Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Café Criminológico, o nosso podcast sobre criminologia. Como convidado temos então a professora Ana Raquel Conceição, tem doutoramento em Direito da Universidade de Lusíada do Norte, do Porto, em 2018, mestre em Ciências Jurídicas Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, licenciatura em Direito pela Universidade de Lusíada do Porto e a professora convidada equiparada pelo professor auxiliar da Escola de Direito da Universidade de Minho, formadora da Ordem dos Advogados pelo Conselho Regional do Porto em Práticas Processuais Penais e advogada pela Sociedade Antas da Cunha. Portanto, desde já, um bom dia e muito obrigado por ter aceito o nosso convite para o nosso podcast, cujo tema então vai ser Direito Penal Económico e, portanto, corrupção de maneira geral. Em primeiro lugar, professor, eu gostava de perguntar o que é então protegido pelo direito penal e económico? Ora, muito bom dia, muito obrigada pelo convite e muitos parabéns por esta iniciativa. É sempre um gosto muito grande voltar a reencontrar ex-estudantes que agora são quase meus colegas, portanto fico muito feliz por estar aqui convosco. Respondendo concretamente à pergunta que me faz, o que é protegido direito penal e económico, isto é uma pergunta fácil, mas uma resposta difícil, porque se nós interpretarmos o direito penal e económico numa perspectiva generalista, podemos abranger não só os crimes económicos em sentido estrito, mas também tudo aquilo que normalmente se apelida direito penal e económico, desde a corrupção até crimes contra a saúde pública, crimes ambientais, portanto é muito abrangente. Mas de uma forma um bocadinho pragmática, podemos dizer que o direito penal e económico protege, no fundo, a economia, numa vertente estrita, e, no fundo, também protege-nos a todos nós como comunidade, protegendo as instâncias de controle, protegendo as instituições, a relação que nós temos com as instituições. Portanto, é uma área do direito penal muito ligada a uma outra vertente que não só os apelidados direitos, liberdades e garantias individuais, mas, acima de tudo, outros direitos económicos e sociais. Portanto, é essa vertente da proteção do direito penal e económico. Ok, muito obrigado. Gostava então, por exemplo, que me pudesse explicar, por exemplo, alguns impactos económicos, sociais e, por exemplo, políticos deste tipo de criminalidade. Ora bem, eu acho que, infelizmente, nós hoje temos a possibilidade, infelizmente ou felizmente, a possibilidade de constatar na realidade atual estes impactos. Não digo só pela mediatização que estes processos de crimes comportam, mas acima de tudo porque de facto há impactos económicos e sociais e políticos, como referem bem, da criminalidade económica numa sociedade em geral. Tem por hábito dizer-se que nós conseguimos perceber se um país é mais evoluído ou menos evoluído em função dos índices de corrupção. E, portanto, quando o índice de corrupção de um país é alto, à partida dá-nos um critério, um indício de que se calhar a evolução e a igualdade de acesso a meios e a profissões, etc., acaba por estar limitado porque, como disse no início, este tipo de criminalidade impacta ou interfere com áreas associadas mais à sociedade do ponto de vista do acesso a determinadas funções e a determinadas atividades. Portanto, no fundo, tem um impacto mais generalizado. Costuma-se dizer, e não quero ser aqui muito dogmática, que este tipo de crimes tem por função proteção de bens jurídicos superindividuais ou bens jurídicos coletivos, que, portanto, nós não temos um titular individualizado desse bem jurídico, mas é a comunidade como um todo, numa vertente dessa comunidade, mais uma vez, a saúde pública, a economia em sentido estrito, a autonomia intencional do Estado no âmbito dos crimes da corrupção. E, portanto, é muito impactante, e daí que os Estados têm cada vez mais, e Portugal não é exceção, criado estratégias de combate à corrupção, estratégia nacional do combate à corrupção, mas também a nível europeu e até mais do que europeu, a nível internacional, na união de esforços para combater este tipo de criminalidade, porque de facto é algo que não é só em Portugal, é generalizada. Se calhar também por força da sociedade que nós temos. Sim, este tipo de criminalidade muitas vezes até pode ser visto até numa forma mais global. Portanto, exatamente. Pode estender-se por mais do que um país, entre fronteiras, etc. Exatamente, ou seja, como eu costumo dizer, cada sociedade tem os criminosos que merece. Quer dizer, não sou eu que digo, é um autor que o diz, é Alexandre Lacassagne, mas acho que aqui encaixa como uma luva nesta medida, em que nós temos uma sociedade hoje, de um ponto de vista objetivo global, democrática, com facilidade de acesso à informação, sem fronteiras, onde a informação
passa por qualquer lugar e está em contacto com todos os lugares do mundo, o que nos traz grandes valias, mas também traz estes caminhos para a criminalidade que se organiza, que se internacionaliza, que é global e, portanto, torna-se necessariamente mais difícil de investigar, de prevenir e necessariamente também de combater. Ok, professor. Podemos então, por exemplo, algumas estratégias legais, eficazes, então, para prevenir e combater este tipo de criminalidade? Como eu disse, existem muitos instrumentos que nós temos no nosso país, por imposição da União Europeia, alguns, outros por iniciativa do legislador português, muito acentuados nestas estratégias para combater e prevenir a criminalidade, algumas criticáveis do ponto de vista da sua, digamos, solução mais limitadora de direitos fundamentais dos investigados e ao mesmo tempo promovendo mais segurança, que podemos mais à frente, se for o vosso interesse, falar delas, mas dizia eu que existem várias estratégias e uma delas é a união de esforços entre Estados, portanto a cooperação judiciária em matéria penal, que também tem por função combater este tipo de criminalidade. A própria Procuradoria Europeia, que apesar de neste primeiro momento em âmbito de aplicação nos crimes financeiros contra a União Europeia, cá está, a criminalidade económica da União Europeia, combatida pela Procuradoria Europeia, a Polícia Internacional Europeia, a Europol, a Interpol, portanto, todas estas estratégias, e depois temos um conjunto de diplomas em Portugal, para além da legislação clássica de prevenção e combate à criminalidade, temos também um conjunto de estratégias de prevenção da criminalidade associada principalmente à Lei de Combate à Criminalidade Organizada, a Lei 5 de 2002, que hoje em dia tem sido muito utilizada pelos nossos tribunais, que apesar de ser 2002, mais recentemente é muito utilizada, com a utilização de uma figura, sim, pode-se dizer de uma figura discutível, mais uma vez académica e dogmaticamente, que é o arresto preventivo e a perda alargada de bens a favor do Estado, que é uma das estratégias que se tem utilizado muito para transmitir à comunidade que este tipo de crime não compensa. E essa forma de melhor transmitir que esse crime não compensa é, no fundo, tentar colocar o agente que pratica o crime no status patrimonial que se encontrava antes de praticar o crime. Portanto, no fundo, apreender essas vantagens obtidas com a prática desse mesmo crime. Esta é uma estratégia. Agora, se ela é compaginável, se ela é, digamos, respeitadora dos princípios informadores do processo penal português e da nossa Constituição, há algumas críticas que podemos apontar, apesar dos tribunais superiores portugueses já tiveram pronunciado muitas vezes sobre a matéria, e o Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal de Justiça, etc., que entendem não ser inconstitucional, mas de facto ainda há aqui algumas críticas que no meio académico devem ser sempre colocadas, em especial nesta medida, porque o que ela estabelece é uma presunção a favor do Ministério Público. Portanto, o Ministério Público beneficia de uma presunção de proveniência ilícita dos bens, que depois é o arguido que tem que elidir essa presunção. E, dito desta forma, parece-nos evidente que, pelo menos assim de repente, digamos assim, há uma violação do princípio da presunção de inocência, mas lá está, são questões doutrinárias muito profundas para se discutir, atendendo à natureza que queremos atribuir a esta medida. Portanto, se ela tem natureza penal, é violadora do princípio da presunção de inocência. Se não tem natureza penal, terá uma natureza administrativa sancionatória, uma natureza semelhante à medida de segurança, enfim, aí já não será, digamos, limitadora ou violadora do princípio da presunção de inocência. Ok, professor. Esta pergunta, por acaso, já tínhamos respondido. Já respondemos. Quais são então os desafios que o professor acha que as instituições que aplicam então a lei enfrentam quando, por exemplo, estão a investigar e a julgar casos e processos de corrupção, que muitas vezes até são mediáticos? Pronto, isto vai entrosar naquilo que disse, que falamos há um bocadinho, principalmente é um desafio muito grande, porque lá está, a sociedade evoluiu, e bem, não é? Evoluiu no sentido de permitir o acesso à informação de toda a gente, democratizou-se o acesso à informação e às tecnologias de informação, o acesso também aos meios académicos, e a criminalidade também evoluiu neste sentido e por este caminho, o que significa que estes agentes de crimes, portanto, uma perspectiva mais criminológica da questão,
são aqueles que normalmente até a criminologia atribui a expressão dos crimes do colarinho branco, portanto, são agentes que têm uma capacidade técnica, científica, literária boa, portanto, no fundo, são pessoas que conhecem de uma forma profunda muitas vezes a própria lei, o que torna-se difícil de investigar, porque também têm a possibilidade de, conhecendo essa mesma lei, conseguir, não digo escapar, mas pelo menos entorpecer um bocadinho a forma como as autoridades policiais investigam. E de facto é uma dificuldade que existe, no combater esta corrupção, mas há, como disse, uma estratégia nacional muito forte no combate à corrupção, com até a criação de instrumentos, creio que lá mais à frente vamos voltar a falar deles, instrumentos que também são discutíveis, mas que cada vez mais têm implementação na legislação portuguesa, em concreto o direito premial em Portugal, para auxiliar na investigação deste tipo de criminalidade. E que se calhar, acho que é uma pergunta que me vou fazer daqui a bocadinho, podemos aprofundar isto mais lá à frente. Ok, professora. Então, na sua opinião, professora, quais são as formas mais comuns deste tipo de criminalidade no setor público e no privado? E como é que elas podem então ser detectadas? Ora bem, isso é uma pergunta, ou melhor, a resposta é um bocadinho difícil, porque a forma de cometimento de corrupção, se quisermos ser rigorosos do ponto de vista dogmático, nós podemos ter vários tipos de corrupção no setor público, no setor privado, no comércio internacional, a corrupção desportiva. Portanto, há várias formas de corrupção e dentro do conceito de corrupção há vários crimes de corrupção que não são, digamos, chamados pelo legislador de corrupção, mas que estão dentro deste enquadramento, como o tráfico de influências, o favorecimento pessoal, participação económica em negócio, peculatos, etc. Portanto, é um conjunto muito grande de crimes. Como é que normalmente estes crimes são praticados? Eu acho que isto, como um cidadão, consegue depreender muito bem como é que isto é praticado, sendo que tem a grande especialidade, a grande corrupção que nos preocupa, que é a corrupção no setor público, tem a grande especialidade de ter sempre envolvido na prática do crime um funcionário, portanto, um agente especial ou específico, que transforma o crime em crime específico próprio, funcionário na concepção do Código Penal, portanto, alguém que tem o domínio de uma utilidade pública, originária ou delegada, e que em vez de praticar a sua função cumprindo de uma forma exemplar essa função pública, o faz para se beneficiar a si, para beneficiar outrem, privilegiando este ou aquele. Portanto, é exatamente aquilo que todos nós imaginamos que seja, sendo com algumas especialidades e dificuldades também, mais uma vez, do ponto de vista dogmático de preenchimento do crime. Sendo que na corrupção, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o nosso legislador também pune a corrupção para a prática de ato lícito. Ou seja, é mais grave e pune de uma forma mais grave também a corrupção quando é feita junto de um funcionário para praticar um ato contrário aos seus deveres de cargo, mas se praticar a corrupção não contrária aos deveres do cargo, ou seja, cumprir a sua função, mas beneficiando ou recebendo uma recompensa por essa função, também está a praticar o crime de corrupção. Portanto, isto parece mostrar de uma forma muito clara que a preocupação do legislador é o funcionário tem que exercer a sua função, ponto. Ilícita nunca, nem nós podemos praticar factos ilícitos, mas mesmo que seja de acordo com os deveres do cargo, tem que o fazer de uma forma objetiva, portanto, sem receber nenhuma recompensa, sem beneficiar ou favorecer ninguém, porque neste tipo de crimes está em causa a confiança que nós depositamos na nossa instituição. E, portanto, as nossas instituições, em geral, o que pode pôr em causa, se quisermos ser alarmistas, não chegamos a esse ponto, mas pode-se pôr em causa a própria estrutura do Estado Social e do direito. Portanto, deixarmos de confiar nas instituições, deixarmos de confiar nos serviços públicos, deixarmos de confiar nos concursos públicos, nas contratações públicas, de licenciamentos. Se nós acreditarmos que não é confiável um serviço público, põe em causa o funcionamento de um Estado de Direito. Exato. Portanto, estamos praticamente a falar daqueles casos, quer dizer, eu acho que o exemplo mais favorável e mais exemplificativo é, por exemplo, o médico dar a consulta e no final receber uma prenda do cliente. Esse é um exemplo, David, que, em bom rigor, chama-se, do ponto de vista legal, recebimento ou oferta indevida de vantagem. Exato. Não é?
Mas essa norma, que é um crime, tem num númerozinho no artigo que diz que não é crime se essas oferendas não forem contrários aos usos e costumes. Portanto, se me dizem em abstrato que um médico recebe uma prenda de um utente para lhe agradecer a consulta, assim não me parece imediatamente ser crime. Porque é uso e costume nós oferecermos, se calhar não tanto hoje em dia, mas ainda existe esse costume, de uma forma de gratificação pelo acompanhamento, etc., oferecer um cabaz de Natal, um bom vinho, um bom queijo, isso não é crime, portanto, dentro do uso e costumes. E por isso é que a lei tem estabelecido, até para prevenir este tipo de comportamentos, balizas, digamos assim, dizendo que não se deve receber nem entregar valores superiores a 150 euros. Até 150 euros, à partida, a coisa não é grave. Acima dos 150 euros já poderá ser alarmante, mas também tem que se analisar casuisticamente se isto é ou não um recebimento de oferta indevida de vantagem. O que significa que podem oferecer uma prenda a um professor. Por exemplo, outra questão interessante que me parece interessante é como é que a transparência, a prestação de contas e a participação cívica podem então ajudar a reduzir os níveis deste tipo de criminalidade em Portugal? Ora, muito bem, boa pergunta, de facto. A questão é saber como é que se concretiza essa transparência, esta prestação de contas e a participação cívica. Eu acho que nós temos de ter em consideração, com toda a minha sinceridade, que nós, apesar de sermos todos os seres humanos, dentro desse nosso conceito de ser humanos, nós temos raízes históricas da nossa origem, digamos assim. Portanto, nós somos latinos. E o facto de sermos latinos, não estou a dizer que sermos latinos já há uma presunção, uma propensão para a prática de crime, mas temos culturalmente, e se calhar mais do que isso, uma forma de nos relacionarmos com este tipo de criminalidade diferente, por exemplo, de outro tipo de povos. Nós não temos ainda, e se calhar isto vai mudar, e são vocês os jovens que nos vão ajudar a mudar isto, nós temos que se calhar começar a perceber de que o facto de nós não cumprirmos as nossas obrigações públicas, a título de impostos, a título de cumprimento de outras obrigações, isto não é uma vantagem para ninguém. Portanto, não é vantagem para aquele que não os cumpre, nem é vantagem para todos nós, porque aquele comportamento está a prejudicar o todo. Mas chegar a esta sensibilização, desta participação cívica, de que não cumprir as obrigações é algo que eu quero aprender a fazer, mas algo que eu devo denunciar, vai demorar o seu tempo. Em relação à transparência e à prestação de contas, mais uma vez, há cada vez mais legislação implementada e em vigor, no sentido que agora comumente se chama de compliance, que são as regras de cumprimento normativo, que obrigam as empresas, com trabalhadores acima de 50 pessoas, a ter regras de cumprimento normativo, de compliance, para prevenir também circunstâncias de corrupção, ou branqueamento, ou de conflito de interesses nesta matéria. E, portanto, o próprio Estado já está, através desta legislação, se não é bem, é mal. Portanto, para haver transparência, temos então que estabelecer a obrigatoriedade de regras de cumprimento normativo das empresas, não só nas entidades financeiras, mas a nível geral, portanto, para a sociedade civil em geral, empresarial é certo, mas à sociedade civil em geral, para habituar as pessoas a terem este cuidado, nesta transparência de quem são os seus clientes, conhecer os seus clientes, conhecer as suas relações pessoais, políticas, não políticas. Portanto, aquilo que já existia há muito tempo, também em nosso país, mas não era tão falado nem tão utilizado, que é o tal compliance, o Know Your Customer. Portanto, essas regras que existiam mais associadas aos sistemas financeiros, mas que agora está cada vez mais espalhado pela comunidade civil, associado às sociedades comerciais, civis, mas está cada vez mais a ser implementado nesta matéria. Ok. Podia então, por exemplo, falar, retomando ao assunto anterior que tínhamos mencionado, podia então, por exemplo, falar na questão da delação premiada e que outras medidas é que já existem ou não relacionadas com este tópico. Muito bem, David. Eu agradeço muito esta pergunta porque já nos conhecemos e, como sabe, este é um tema que para mim é muito próprio e
que eu gosto muito de falar sobre ele. Em primeiro lugar, acho que a própria expressão que é utilizada, delação premiada, é utilizado numa perspectiva de desvalorizar, ou melhor, de tornar desvalioso este meio de prevenção, combate desta criminalidade. Porque, em bom rigor, nem o regime brasileiro, que alegadamente terá a origem, pelo menos na ótica de alguns autores, este regime jurídico se chama delação premiada, mas colaboração premiada. Portanto, por força da nossa história também, da nossa história política, e estamos muito próximos dos nossos, da comemoração do 25 de Abril, por força dessa nossa história, a delação sempre foi vista de uma forma muito negativa. Portanto, mesmo entre, digamos, comparticipantes do crime, aquele que trai o comparticipante do crime para receber um prémio é mal visto pelos próprios membros dessa comparticipação criminosa, mas pela sociedade em geral. Portanto, o delator, aquele que vai delatar, era visto e censurado de uma forma muito negativa, por razões históricas evidentes e completamente compreensíveis, e entendia nos dias que hoje que nós temos, de facto, tão amigos que nós éramos, ou então zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades. Portanto, tudo isto tem uma razão de ser cultural. E por isso é que há alguma resistência a este tipo de modelo. Agora, temos que ser objetivos e temos que ser realistas. Na minha opinião, estes instrumentos de direito premial têm que ser utilizados em última ratio, ou seja, nós só nos vamos socorrer desta forma de auxílio investigatório quando as formas de investigação clássicas que nós já temos se mostrem insuficientes. Como eu costumo dizer, resta saber entre a traição e a impunidade qual delas é que deve prevalecer. E, portanto, nessa medida, só em última instância. E como é que nós sabemos que em última instância se vai utilizar? Temos vários instrumentos clássicos de investigação oculta e também eficaz, com ponderação, da proporcionalidade, da necessidade, etc. Mas basta pensarmos, por exemplo, nas escutas telefónicas, basta pensarmos nas ações encobertas, basta pensarmos em todos os meios de obtenção da prova que tem no nosso Código de Processo Penal que existem para garantir que a verdade seja bem-vinda pelo caminho certo. Se esse caminho certo não for possível através desses meios clássicos, então vamos tentar, face à tremenda dificuldade de investigar este tipo de criminalidade, face às características que já falamos há instantes, dotar os atores judiciários de outros instrumentos. Ora bem, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção implementou uma alteração bastante profunda no nosso Código Penal e Processo Penal, estabelecendo de uma forma objetiva um direito premial em Portugal, associado à corrupção, mas estabeleceu. Mas antes de estabelecer essa alteração, já existia no nosso Código algumas normas no Código Penal que mostravam a possibilidade de aquele que colabora com a investigação poder ter um prémio que era uma atenuação especial da pena. Ora, a forma como estava descrito esse regime e agora como está descrito este regime mostra claramente que é uma evidência a necessidade deste tipo de auxílio investigatório. A crítica que eu aponto é, ao contrário do que o nosso legislador nos dá hoje, nos dias que corre, que o prémio pode ser uma dispensa de pena, portanto, aquele que colabora em determinadas circunstâncias, mediante determinados requisitos, aquele que colabora pode não ter uma pena. Eu acho, na minha opinião, que o prémio nunca pode ser para além de uma atenuação especial da pena, por força de alguns pressupostos. A dispensa de pena não me parece ser compaginável com o modelo e estrutura do processo penal e penal que nós temos, e acima de tudo deveria existir um regime autónomo para aquilo que eu apelido de um estatuto de arrependido colaborador e não apenas associado à corrupção. Porque, em bom rigor, como dissemos no princípio, a criminalidade económica não é só a corrupção. Há outros tipos de crime que estão interligados com a corrupção, muitas vezes quase inevitavelmente ligados, porque é a criminalidade que tem por função a obtenção de vantagens e, nessa medida, para se usufruir dessas vantagens, pode quase tendencialmente acontecer um branqueamento.
associado pode estar também uma fraude fiscal, associado pode estar burlas, etc. Portanto, é um conjunto maior de crimes que beneficiam das mesmas características, os agentes continuam a ser os evoluídos, as práticas criminosas estão dispersas por vários lugares do mundo, há uma utilização de instrumentos científicos e tecnológicos evoluídos e, portanto, as dificuldades de investigação da corrupção são semelhantes a este tipo de criminalidade neste contexto. E, portanto, se calhar, o alargamento deste estatuto a este tipo de criminalidade, a tal criminalidade organizada, utilizando se calhar até o catálogo da Lei 5 de 2002, poderia ser mais claro, quer para o aplicador da lei, para o juiz, quer principalmente para outros atores da justiça, como são os defensores, como estratégia de defesa dos seus arguidos. É um estatuto polémico, porque de facto é atribuir um prémio àquele que praticou o crime. Isto é objetivo, todavia, reitero, tem que ter caráter excepcional, tem que se mostrar proporcional à criminalidade grave e, para além disso, quem colabora tem que colaborar efetivamente, portanto, não é fingir que colabora. Terá que necessariamente fazer aquilo que eu chamo uma colaboração integral e sem reservas, renunciando ao direito ao silêncio. Isto pode parecer assustador, mas tem que renunciar ao direito ao silêncio, tem que, digamos, colaborar efetivamente com a investigação para poder merecer este prémio. Portanto, não é algo que se lhe pode prometer para colaborar e também não receber o prémio, mas ao atribuir-lhe o prémio tem que efetivamente colaborar efetivamente, de modo a tornar este estatuto um estatuto efetivo. Só um último aspecto. O direito premial em Portugal não tem, digamos, originalidade em Portugal. Isto é uma imposição da União Europeia. Portanto, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já várias decisões tomou sobre esta temática e vem dizer de uma forma cada vez mais certa e mais segura que deve-se atender à colaboração. Lá está, como tudo nesta vida, com peso e medida, com critérios muito específicos, mas não é de se rejeitar imediatamente. Volto a dizer, é uma criminalidade evoluída, sofisticada, com agentes espalhados por todos os lugares do mundo, torna-se difícil o acesso às informações e o acesso à investigação e, se calhar, a colaboração premiada pode ser uma solução para combater esta criminalidade. Ok, exatamente. Temos também visto, estamos agora num período também eleitoral, algumas propostas de momento de, por exemplo, aumento de penas sobre a criminalidade económica. Qual é a sua opinião relativamente a este tipo de tópicos? David, muito obrigada pela pergunta. Mas faço fazer aqui já um introito que esta minha resposta é completamente apartidária. Não tem absolutamente nada a ver com posições que estamos agora nós todos a ouvir todos os dias na comunicação social. Nada tem a ver com isto, tem a ver com a minha concepção como professora, como académica e como cidadã nessa medida. Todos nós sabemos que as penas, independentemente do tipo de crime, têm uma finalidade própria. E a finalidade não é, ao contrário do que a generalidade das pessoas imaginam, punir. A finalidade é prevenir. Portanto, prevenir e transmitir uma mensagem de pacificação e de confiança à comunidade, e lá está aquilo que nós todos aprendemos nos bancos da universidade, ressocializar, reintegrar o agente na sociedade. Ora, o agravamento da pena, para combater a criminalidade económica, faria com que a finalidade da pena se fosse ou passasse a ser uma finalidade de prevenção geral negativa. Ou seja, o aumento da pena serviria para intimidar, não para educar, serviria para, no fundo, tornar aquele agente do crime como um exemplo para a comunidade, intimidando a comunidade de inibir de prática desses comportamentos. Isto até pode fazer sentido de um ponto de vista lógico, mas do ponto de vista constitucional, humano, filosófico, não faz sentido nenhum, porque nunca ninguém, seja criminoso ou não seja criminoso, pode ser usado como exemplo. E, portanto, serviria aquilo que nós já conhecemos há uns bons séculos, espero que não volte a história a acontecer, que era o direito penal do terror. Ou seja, a execução em praça pública, o cumprimento de penas cruéis, degradantes e desumanas que estão claramente proibidas na nossa lei fundamental,
é a forma melhor para o direito penal funcionar, intimidando, vamos mostrar o mal que lhe pode acontecer para ninguém praticar crimes. Eu sei que estou a fazer aqui um paralelismo muito exagerado, mas é um paralelismo que temos que ter em consideração. Portanto, o agravamento das penas, em geral, e na criminalidade económica em especial, não me parece que possa surtir efeito no sentido de prevenir a criminalidade. Principalmente porque se está a destruir aquilo que nós lutamos muito para não voltar a acontecer, que é a humanidade das penas, de César Beccaria. Portanto, as penas têm que ser tratadas, ou melhor, os agentes, e as penas aplicadas aos agentes têm que ser tratadas, as pessoas são pessoas. Portanto, lá por terem o catálogo de serem agentes do crime, não deixam de ser pessoas. Claro, têm que ser punidas pelos factos que praticam, mas não com o propósito de, lá está, intimidar, criar medo, criar terror, mas acima de tudo para transmitir confiança e pacificação social, e principalmente a criminalidade económica. E também temos que ver outra questão, até que ponto é que realmente essa estratégia do terror e da intimidação realmente dá resultados. Porque o indivíduo, quando vai cometer um crime, por acaso falando agora mais específico da criminalidade económica e organizada, quando ele comete esse crime, ele não conta ser apanhado. Portanto, ele vai fazer muitas estratégias para tornar o sistema mais opaco, cada vez dificultar mais a investigação. Portanto, ele, quando vai executar o crime, ele não conta ser apanhado. Portanto, sim, até que ponto nenhum, é que... não é? Exatamente. Ninguém, nem é... Sim, principalmente quando são crimes, os crimes de corrupção, e porque era o que nós estávamos a falar há bocado, são maioritariamente cometidos por pessoas que têm autoconhecimento, então vão fazer o máximo dos máximos para não serem apanhados assim. Então não será uma estratégia muito... Percebo, e não só na criminalidade económica, mas na criminalidade em geral, os agentes quando praticam crimes não esperam ser apanhados, não é? Não. Evidentemente, ninguém, senão, enfim, é uma questão humana. Eu vou dizer uma coisa que já me ouviram dizer muitas vezes, noutros contextos, mas eu acho que todos nós somos potenciais criminosos e, portanto, nessa medida, nós todos, sendo potenciais criminosos, a nossa perspectiva é, ao praticar um crime, não ser, digamos, volto a dizer a mesma palavra, apanhado pelo crime que se praticou, mas pode acontecer, as pessoas podem fazer o ato de contrição, arrependerem-se, confessarem, colaborarem com a investigação, claro que também isso também existe. Agora, como não me parece, é que o aumento de pena possa servir para combater a criminalidade, e nós temos exemplos atuais. Se nós pensarmos a nível internacional, nós temos países que punem com pena de prisão perpétua ou pena de morte, e se calhar é nesses países que o índice de criminalidade é mais alto. Sim, se falarmos dos Estados Unidos, sim. Por exemplo, se falarmos nas penas de morte, não há crimes nesses estados onde são punidos com pena de morte? Sim. A pena capital que existe, a pena de prisão perpétua, a pena de 50 anos ou 30 anos, os nossos vizinhos aqui até podem implementar, mas mesmo assim, se nós pensarmos, não diminui a criminalidade. Portanto, o aumento da pena por si só não é um fator, digamos, automático para diminuir a criminalidade, porque a criminalidade vai sempre existir. Sempre. Exato. Ok. Por exemplo, o que é que pensa sobre a criação do crime de enriquecimento ilícito relativo ao período, portanto, aos indivíduos que exercem cargos públicos? Tem alguma... Ora bem, o crime de enriquecimento ilícito, nós todos sabemos, já teve em vários projetos de elaboração de lei na Assembleia da República e veio sempre, como se costuma dizer, para trás, com o chumbo do Tribunal Constitucional, e se me permitem a frontalidade, e muito bem. Porquê? Porque, como nós sabemos, para existir um crime tem que existir um meio jurídico que o crime tem por função proteger. Pronto. Dificuldade que seria logo identificar qual é o meio jurídico. Segunda dificuldade, o crime de enriquecimento ilícito, esse de uma forma clara, iria obrigar ao agente do crime a ter que demonstrar que aquele enriquecimento não é ilícito. E então aí claramente havia a violação da presunção de inocência. Porque o legislador determinaria que é crime de enriquecimento ilícito aquela pessoa que tem no seu património, imaginar uma descrição típica que é muito difícil neste tipo de crime,
aquela pessoa que tem aquele património em sua titularidade, onde não resulta respaldo nos seus rendimentos lícitos, pratica o crime X e, portanto, tem a pena Y, a pessoa tem que dizer, não, atenção, e o que eu recebi foi isto, mas foi por força da herança, foi por força de um prémio que eu recebi. Enfim, obriga a existir ónus da prova em processo penal, e que nós sabemos que isso não pode existir porque o arguido beneficia da presunção de inocência. E mais, e se calhar nós já temos no nosso sistema português instrumentos que no fundo acabam por garantir aquilo que se pretende em termos de eficácia com a incriminação ou criminalização do enriquecimento ilícito, que é a tal perda alargada de bens a favor do Estado. Ou seja, no crime de enriquecimento ilícito o que se parece que se pretende é transformar em crime aquelas condutas de pessoas que têm capitais, bens, vantagens que não são compatíveis, digamos assim, com os seus rendimentos declarados. E nessa medida, tornar isto um crime. Pronto. Puni-lo com uma pena. Nós, se calhar, já temos nossa legislação instrumentos que, se calhar, de uma forma, mais uma vez, com algumas críticas, mais eficaz até do que esta incriminação, que é, por exemplo, o arresto preventivo com vista à perda alargada de bens a favor do Estado. A Lei 5/2002, a Lei de Combate à Criminalidade Organizada, estabelece, mais uma vez, a possibilidade de o Ministério Público poder solicitar ao juiz que se arreste com vista à perda alargada de bens a favor do Estado vantagens que estão na titularidade do arguido até 5 anos da sua constituição. Ou seja, presume-se que é de proveniência ilícita essas vantagens que o arguido é titular deste período de tempo, o que significa que é o arguido que tem que provar que aquelas vantagens, aquelas capitais, aquelas casas, aqueles automóveis foram obtidos através de rendimentos lícitos. Portanto, no fundo, aquilo que o enriquecimento ilícito ou alegadamente quer proteger, quer salvaguardar, o arresto preventivo e a respectiva perda alargada já o faz. Portanto, no fundo estamos a falar numa criminalidade ou um tipo de crime que no fundo já existe, de certa maneira. Não como crime, ou seja, não existe o crime, a incriminação não existe, mas o que existe do ponto de vista da eficácia que se pretende com o crime é um instrumento parecido. Exato. Criticável também, é certo, exato, não é? Exato. É criticável, mas já tem esse instrumento. Portanto, a Lei 5/2002 é claramente uma forma, porque vamos lá ver, neste tipo de criminalidade, de direito penal económico, o enriquecimento e esta questão do crime de enriquecimento ilícito tem por função transmitir a ideia de que o crime não compensa, mais uma vez, e confiscar os bens que o agente que pratica estes crimes obteve com a prática do crime. Ora bem, isto é a perda alargada. Exatamente. E o arresto preventivo para garantir a perda alargada. É só isto. Sim, e de alguma forma ele já ia ter que, se nós suspeitarmos, por exemplo, da corrupção, ele, de alguma forma ou de outra, já se iria ter que comprovar onde é que veio aquele dinheiro. Se for de heranças, já se teria que comprovar, não é mesmo? Então, acaba por se repetir um bocado, digamos. E mais do que isso, Inês, é a dificuldade que nós temos, primeiro, de determinar o bem jurídico, e sem bem jurídico não pode haver crime. Pois. Portanto, qual é o bem jurídico que o crime de enriquecimento ilícito protege? Como? Se nós temos dificuldade em enunciá-lo, significa que, pelo princípio da legalidade, ele não pode existir. Exato. Não é? Só é legítima a incriminação se nós identificarmos o bem jurídico. Não havendo o bem jurídico a proteger, não pode haver crime. Exato. Pronto. À partida, pronto, curiosamente a pergunta seguinte já se encontra respondida. Vamos então, acho que podemos avançar com a última questão, que não se está na folha. Na opinião da professora, portanto, nós fazemos a pergunta a todos os convidados. A professora aconselharia algum livro a ler, alguma obra literária, pode ser tanto sobre esta temática como outra qualquer. O que é que a professora iria aconselhar para alguém ler? Ora, um livro não técnico, não é? Vamos Sim, ter aqui, podemos ir para outros, para outros campos. Ora bem, eu tenho alguns livros que para mim são emblemáticos e é verdade, tenho que confessar, muitos de policiais e criminais e de suspense, é verdade, não tenho dúvidas nenhumas, e há um muito antigo, que é o Habeas Corpus, da Marianne Wilson, portanto já tem várias décadas, que é um livro inspirador,
Não vou ser spoiler, não vou dizer qual é o final da história, mas é um livro inspirador, tem alguma questão também romântica associada ao próprio livro, à própria história, desculpem, mas que no fundo é a história de uma jornalista que está, ou foi, isto também é muito estereotipado agora nos filmes, enfim, mas na altura, no livro não havia tantos filmes desta natureza, que está a fazer uma espécie de reportagem sobre alguém que está no corredor da morte, condenado à pena de morte, e que depois vai contando essa história, o relacionamento que tem com esse condenado, e pronto, eu não posso ser spoiler, porque o final do livro é extraordinário. Apaixona-se por ele, não é? Como imaginarão já, apaixona-se por ele, restabelece ali uma relação deste amor platónico, que está no corredor da morte, e pronto, e depois o fim é arrebatador. Não posso dizer que não quero ser spoiler. Ótimo, ainda bem. Ok, professora, pronto, desde já queríamos agradecer Eu é que agradeço. por ter vindo ao nosso podcast e muito obrigado, professora. Obrigada, muitos parabéns pela iniciativa, muito obrigada, gostei muito. Nós Ok. agradecemos. Muito obrigada. Exatamente, obrigado, professora.